Red Pill não é força masculina, é trauma mal resolvido com discurso de homem alfa. Eu e os Red Pills temos um ponto em comum. A gente luta contra o movimento feminista de uma maneira super legal. Porém, as coisas começam a complicar pro lado do Red Pill quando eles começam a combater todo tipo de mulher. Os vídeos na internet de Red Pill estão aí pra provar o que eu vou dizer agora. Tem uns caras que são Red Pills que se dizem cristãos, mas esse movimento prega ódio e desprezo pelas mulheres. Porém, a Bíblia ensina o homem a amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, com honra, com sacrifício. O Red Pill prega totalmente o contrário disso. Ah, Ingrid, mas é só combater as mulheres que não merecem isso. As mulheres feministas... Mentira. Mentira, e eu posso provar. Esse cara aqui, Red Pill, fez um vídeo sobre uma menina expondo o passado dela, como se ela estivesse vivendo isso atualmente, só que a pessoa já se converteu. Ela não é mais aquela pessoa. E ele diz que ela não tem o direito de viver mais em santidade com o namorado dela, porque ela já rodou alguns quilômetros lá atrás. Isso é machismo travestido de fé, meu amigo. Porque a mesma cruz que te perdoou, que você também viveu um passado promíscuo, é a mesma cruz que perdoa ela. Se você, Red Pill, ainda mede o valor das mulheres por experiências passadas, aquelas que já se arrependeram em Cristo, talvez o único que não foi transformado de verdade aqui é você. Red Pill se acha conservador, mas não tem temor a Deus. Expõe a dor alheia pra ganhar like. Não honram as mulheres, não protegem o próximo. Ah, e antes que venha algum Red Pill falar assim, ah, Ingrid, você tá falando isso então porque você é uma rodada, que não sei o quê. Meu único homem foi o meu marido, no qual estou com ele, sou casada com ele e tenho um filho. Então eu tenho propriedade pra falar. Nisso vocês não podem me acusar. Então melhorem. Uma coisa é vocês combaterem o movimento feminista, as pautas. Outra coisa é você combater todo tipo de mulher. Aí eu tô começando a achar que é isso aqui, ó. Que você isso aqui não tá sabendo falar. Tá bom? Melhor. Falou e disse a conservadia, né? Foi mal, gente. Desculpa. Vamos manter aqui a compostura aqui nos comentários, viu? E respeitar a dama aí que tá falando aí no vídeo. Rapaz, velho, a maioria das conservadoras, as neoconservadoras, elas odeiam a Red Pill. Tem algumas mulheres que amam, né? Como a Anne Caroline, como a Mércia Gomes e outras lá, né? Mas a maioria das conservadoras, né? Das neoconservadoras cristãs, elas odeiam a Red Pill, né? Como eu vou mostrar aqui agora, né? Alguns perfis de algumas conservadoras aqui que eu estou mostrando aqui agora. Mas enfim, essa tal de Ingrid aí que tá falando aí no vídeo agora, ela fala isso aí da Red Pill. Por quê? Porque primeiro, o que ela fala sobre a Red Pill é algo totalmente superficial. Ela não sabe nada de Red Pill, nem de Red Pill e nem de feminismo. A Red Pill ela foi criada na comunidade negra, naquele período da onda do feminismo, que era naquela onda do feminismo, como é que eu posso dizer, da liberação sexual. Aí foi nesse período aí que foi criado, e a Red Pill foi criada dentro da comunidade negra. E, por um lado, eu até concordo em partes com ela, mas em outras não. Por quê? Porque a Red Pill ela só é assim aqui no Brasil. Mas em outros lugares não é bem assim não, entendeu? Mas no Brasil é o seguinte, no Brasil já vem contaminado com a militância. Por quê? Porque os betas, né? Os betas raivosos, raivosos que descobriram a Red Pill. Quer dizer, beta raivosos não, né? Quer dizer, Mas por quê? Porque quando eles descobrem a Red Pill e descobrem a realidade de como o jogo tem que ser jogado, ele não é mais otário. Nenhuma mulher faz ele de otário. E aí eles colocam todas as mulheres, né, no mesmo balaio. Entendeu, meus irmãos? E também tem uma coisa, a mulher ela pode até mudar. Ela pode querer ser uma nova criatura, como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia. Mas
A mulher, que se transformou em uma velha criatura, ela não pode obrigar o homem a querer ela, só porque ela tinha um passado sujo, né? Porque assim, o valor de uma mulher está no seu passado. Está no seu passado. Se ela tem um passado sujo, um passado promíscuo, um passado que ela deu para um, deu para dois, deu para três, e ela mudou de fato, ela não pode obrigar o homem a querer ela porque ela mudou, né? Porque o passado dela pesa. O passado de todos nós pesa. Tanto de homem, tanto dos homens como o das mulheres. E principalmente os das mulheres, né? Em relação ao seu passado sujo e promíscuo. Mesmo que Deus te perdoe, mesmo que Deus te perdoe e Deus te limpe com seu sangue do Cordeiro, o seu passado vai estar sempre ali. O seu passado vai estar sempre ali. Entendeu? Vai estar sempre ali. Entendeu? Deus perdoa os teus pecados. Deus perdoa os teus pecados porque Ele é justo e fiel para lhe perdoar. Entendeu? Cabe você não querer mais fazer. Mas o seu passado vai estar sempre ali, vai estar sempre exposto. Entendeu? Isso aí ele não pode apagar, entendeu? Porque quem planta colhe. Assim foi com aquela Maria Madalena. Deus falou o que para ela? Vai e não peques mais. Em outras palavras, Deus deu uma segunda chance para ela dela se reerguer e seguir em frente. Entendeu, irmãos? O que essas conservadinhas aí, o que essas conservadoras querem, em outras palavras, não sei, né? Não sei. O que elas querem de fato é o quê? É romantizar a putaria, a promiscuidade. Porque assim, eu tive um passado sujo, agora eu sou uma nova criatura, e agora eu vou ter meu mozão, vou ter meu varão. E não é bem assim, pô. Não é bem assim. Por exemplo, se Ingrid aí, que tá falando aí no vídeo aí, fosse uma mulher promíscua, fosse uma mulher rodada, você acha que o esposo dela, o marido dela, ia querer ela? É claro que não, né? Só se fosse muito otário para querer uma mulher com um passado sujo, né? Entendeu? Porque assim, eu sei que tem mulheres aí que mudam de fato. Entendeu? Elas mudam de fato, é verdade. Mas só que tem outras que não. Veja o exemplo de Ande Soraki. Veja o exemplo dela. Ela mudou, entre aspas, né? Foi para a igreja, se converteu, quer dizer, se converteu não, ela se convenceu. Demorou um tempo e tal, e aí então, o que aconteceu? Ela inventou uma historinha lá dizendo que a Igreja Universal fez isso com ela, pegou o dinheiro dela e colocou tudo no altar e tal. Mas só que a Ande Soraki, ela colocou a oferta de sacrifício no altar, colocou por livre e espontânea vontade. O pastor, o bispo, o que seja, não obrigou ela a fazer. Entendeu? Aí então ela meteu um processo na igreja para que a igreja devolvesse as ofertas e os dízimos que ela deu. Que não foi muito, né? Não foi muito. Que não foi pouco, foi muito, né? E foi de uma quantidade absurda. Que ela ganhava bem. Pegou dinheiro da prostituição e deu no altar. E aí então ela pediu de volta. Aí depois ela desviou da igreja e começou aquela vida toda de novo. Começou tudo de novo. Aquela vida de prostituição. Agora tem canal no OnlyFans, Private, Fatal Model. E até o próprio filho tá
filmando a própria mãe transando com outros caras, né? Em filmes eróticos. Entendeu, meus irmãos? Então, você que é conservadora ou conservadia, né? Olha, não sei o que você é, mas aprenda uma coisa. Não é só porque você mudou de fato que você vai ser obrigada a querer um varão, que o varão vai lhe querer. Entendeu? E o que aquele cara falou daquele canal aquele canal lá, pô. Eu esqueci até o nome do canal. Entendeu? Agora eu lembrei agora. Fúria e Tradição. Que ele falou que é o canal Fúria e Tradição. Ele falou assim, ó. Que mulher que é rodada não pode ter mais chance de se envolver. Tem que ficar lá mesmo. Tem que ficar em outras palavras, na putaria. Por um lado eu concordo. Mas por outro lado não. Por quê? Todo mundo tem, como eu falei a vocês, todo mundo tem o direito de mudar. Mas só que ela não pode forçar o homem a querer ela só porque ela mudou, de fato. Entendeu? Entendeu, irmãos? E ele foi até... E teve até algumas conservadoras, né, cristãs, que estão até fazendo vídeos contra esse tipo de argumento dele. De opinião dele. Mas assim, ó, nem pôr do Red Pill é assim não. O mal de vocês mulheres conservadoras, e aliás toda mulher, entendeu? Algumas mulheres, né? Que elas falam que algum Red Pill fala uma merda lá, e elas acham que todo Red Pill é assim. Não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Eu mesmo, eu sou Red Pill, mas não quer dizer que eu sou igual a ele, que eu tenho uma opinião igual a ele. Tem Red Pill que é ateu, tem Red Pill que tá no nosso meio e que faz besteira, que faz merda, e tá lá, escondido no nosso meio. No nosso meio, entendeu? Tá até pedófilo, como um colega meu descobriu. Entendeu? E como ele descobriu, ele falou umas verdades para ele, e ele acabou, foi um descoberto e deixou de nos seguir. Entendeu, meus irmãos? Então, tem Red Pill no nosso meio que é do bem, como também tem alguns que fazem merda, que é do mal. Entendeu? Porque onde há o joio há o trigo. E outra coisa, não é só porque o cara é Red Pill, que tem esse discurso que tem uma mente mais desperta, que ele é viado não, Ingrid, entendeu? Não quer dizer porque o cara é Red Pill que o cara é viado não, que o cara é viado, que o cara é homossexual. Não quer dizer isso não, entendeu? Já que você acha, já que as conservadoras, já que Ingrid acha que todo Red Pill ele é homossexual, ele é viado, ele é gay, por que ela não faz um teste? Faz um teste, Ingrid. Faz um teste lá, para saber se os Red Pill são homossexuais mesmo. Faz um teste, entendeu? Faz um teste, entendeu? Porque falar é fácil, né? Falar é fácil. Porque a mulher, ela já vive no easy, né? A mulher não passa como me passa. Entendeu? Entendeu? Por quê? Viu? Porque é muito fácil a mulher exigir, é fácil a mulher exigir do homem como ela quer ser tratada. E aí, você foi ensinada na sua família de que como homem tem que ser tratado? Porque é fácil. Na família tradicional da direita, né? Da direita, como posso falar a vocês, ensinar a eles lá, né? Vou até me atrapalhar aqui, desculpa. É muito fácil as famílias ensinarem as mulheres de como o homem tem que tratar elas. Mas não é fácil ver nas famílias aí de como o homem tem que ser tratado pelas mulheres. Você não vê isso. Entendeu?
Porque é muito fácil a mulher querer um homem de Efésios se ela não é mulher de Provérbios. Entendeu? Porque quando fala lá em Efésios lá em Efésios, deixa eu ver aqui, lá em Efésios 10, lá em Efésios o quê? Deixa eu ver aqui, meu Deus, nesse não, peraí, deixa eu achar aqui. Agora aqui achei, ó. Efésios 5, versículo 24 ao 25. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas, as mulheres, sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e si mesmo se entregou por ela, para se sacrificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, quando o apóstolo Paulo fala acerca disso, ele não está só ensinando somente as mulheres, mas tem os homens, né? E vice-versa. Porque é muito fácil, né? A mulher exigir do homem que a trate bem, entendeu? Mas qual é a moral de vocês? Que o homem a trate bem? Sendo que algumas de vocês, né? Mulheres conservadoras, vieram de um passado sujo. Até mesmo vocês que não tiveram esse passado sujo, mas vocês querem defender uma mulher que não tem moral nenhuma para cobrar do homem de como ela tem que ser tratada. Entendeu? Claro que, como eu falei a vocês, tem mulher que muda de fato, mas tem outras que não são bem assim. Entendeu? Tem outras que não são bem assim. Entendeu, meus irmãos? Então, essa mulher aí, essa Ingrid aí, essa tal de Ingrid aí, não sabe nada de Red Pill. Não sabe zorra nenhuma de Red Pill. Não sabe nem por onde começar, entendeu? Não sabe nem por onde começar. E outra coisa, Ingrid, o homem Red Pill não é um homem traumatizado. Quer dizer, vamos supor, E nisso aí, eu concordo com você. É homem traumatizado. Mas ao mesmo tempo, é um tipo de homem que não quer mais se sujeitar a tipo de mulheres que tem um discurso hipócrita e feminista e com aquela mistura de neoconservadorismo com feminismo. E nisso aí, eles já identificaram, né? Porque eles sabem separar o joio do trigo, né? Eles sabem qual é a mulher que é para casar e a mulher que é para comer. Não sei se vocês me entendem, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, não venha com esse papinho de homem traumatizado, não. Entendeu? Não venha com esse papinho, não. Esse papinho aí é desculpa, viu? Isso aí é um shame, entendeu? Esse shame aí, os Red Pills já estão bem acostumados a ouvir isso. E ela, né, a tal da Ingrid, ela até gosta da Red Pill, né? Porque a Red Pill, ela luta contra o feminismo. Mas assim, ó, toda mulher, por natureza, ela é feminista. Ela só muda os níveis, né? Os níveis. Por exemplo, a mulher que é conservadora, ela tem um nível de feminismo menor. A mulher que é esquerdista, entendeu? Já tem um nível de feminismo alto e algumas são médios. Mas as conservadoras, né? As neoconservadoras, elas são de um nível médio para baixo, mas não deixam de ser feministas. Olha só o que ela tá falando aí, né? O que ela tá falando aí, né? Olha só o que ela tá falando. Entendeu? E isso foi por causa de um cara que falou
uma merda na internet, né? Dizendo que as mulheres que se envolveu com não sei quantos homens não pode mais mudar e tal, entendeu? E não é bem assim, né, velho? E não é bem assim. Eu concordo com ele em parte, né? Desse cara aí, que tem esse canal Fúria e Tradição. Mas não quer dizer que todo Red Pill pensa assim, né? O mal de algumas mulheres, assim como a Ingrid, que elas colocam o homem ruim e o homem mau no mesmo balaio. Se for assim, o esposo dela aí também é um homem mau também, né? Entendeu, amigos? Entendeu? Porque Ingrid, ela é casada e tem filho. Entendeu? Então quer dizer que o pai do filho dela também é ruim também? Pô, pelo amor de Deus, né? Babaquice, velho, pelo amor de Deus. Nem toda mulher é promíscua, claro, nem toda mulher é promíscua. Nem toda mulher é promíscua. Mas é como diz o livro de Esteve lá, né? Não é eu que estou falando, é Esteve lá que está dizendo que toda mulher, ela já nasce com a natureza prostitutiva. Não fui eu que falei, foi Esteve lá. E ela é mulher, né? Isso aí está escrito no livro dela, O Homem do Amado. Entendeu? Se vocês quiserem ler para confirmar, vocês podem ler. Entendeu, meus irmãos? E os Red Pills, de fato, o Red Pill genuíno, ele não combate todo tipo de mulher. A gente combate a hipocrisia delas. A hipocrisia delas, o feminismo, as leis misândricas. Entendeu? Então é isso que a Red Pill combate. A Red Pill genuína, né? Mas infelizmente tem alguns homens aí, né? Que entraram na Red Pill falando besteira. Falando merda, entendeu? Besteira, merda. Entendeu? Aí deturparam a Red Pill. Principalmente aqui no Brasil. Por isso que tem algumas conservadoras, assim como a Ingrid, assim como a Ana, que tem um canal Senhora Antiga, assim como tem Carla, que tem um canal Senhora Pio, Camila também, que tem canais aqui no Instagram, que tem páginas aqui no Instagram, que odeiam a Red Pill. E uma pua aí, né, que eu esqueci o nome dela. E alguns puas, né, que odeiam a Red Pill. Mas só que os puas, eles odeiam a Red Pill porque, por causa da Red Pill, alguns casos aí não estão comprando mais os cursos deles. Porque antigamente, os puas, eles enchiam o bolso deles de dinheiro, porque alguns homens compravam os cursos deles de sedução. E hoje em dia, devido a esse advento da Red Pill, eles não estão comprando mais. E aí então, como posso falar a vocês, a Red Pill, ela não prega ódio, como essa Ingrid aí fala, entendeu? Ela prega para o homem se despertar, não ser mais otário nem besta, entendeu? Porque a Red Pill, meus amigos, é uma filosofia de defesa, de sobrevivência, entendeu? E toda conservadora ou neoconservadora que fala mal da Red Pill é porque tem alguma coisa de errado. Porque a Red Pill, ela fala mal de molequenga, vagabunda, promíscua, entendeu? Entendeu, meus amigos? Então, toda mulher que prega ou fala mal da Red Pill é porque tem alguma coisa de errado. Ou porque ela é vagabunda, ou porque ela é promíscua. E mesmo que ela seja casada, ou casou virgem, assim como Ingrid aí, né? Diz ela que ela casou virgem, né? Não sei, não estava lá para ver, mas eu acredito que ela casou virgem, né? Já que ela é cristã, virgem, ela é cristã, entendeu? Eu acredito que ela casou virgem, entendeu? Ela pode ser até uma exceção entre as mulheres, né?
Mas é assim, ó. Ela não pode falar mal de uma coisa que ela nem sabe o que é, entendeu? Porque o que ela tá falando aí é merda, velho. Sobre os caras da Red Pill, né? O que ela tá falando aí é merda, entendeu? Ela tá falando merda, entendeu? O que ela tem que fazer é pesquisar mais sobre a Red Pill. Entendeu, irmãos? A própria Bíblia, Ingrid, ela já é Red Pillada, velho. Ela é Red Pill, entendeu? Agora, se o Red Pill ele fala errado, se ele coloca todas as mulheres no mesmo balaio, é porque ele tá na rede. O que é rede? Rede, né? Rede. É quando o cara da Red Pill ele começa a despertar e ele cria uma revolta contra o que ele passou. E aí, então, se ele não deixar essa revolta, se ele não usar essa revolta a favor dele, ele vai acabar fazendo besteira. Ele vai acabar colocando todas as mulheres em um mesmo balaio. Entendeu? E é por isso que tem alguns Red Pills aí que falam merda na internet. Entendeu? Eu mesmo nunca falei isso que esse cara aí da Fúria e Tradição falou. Nunca falei. Nunca falei sobre isso não. E nem com isso, e nem por isso você tem que colocar os Red Pills, os Black Pills, os Miktaus no mesmo balaio. Você não tem que colocar eles numa fogueira, todos eles numa fogueira e queimar. Assim como fizeram com as bruxas de Salem. Entendeu, guerreira? Então é isso, entendeu? Então é isso. Não é por causa de um Red Pill que fala uma besteira na internet que você e que algumas aí conservadoras aí tem que colocar todos os Red Pills em um mesmo balaio. Agora, isso que esse cara aí, Fúria e Tradição falou, que ela não pode mais andar em santidade com o namorado dela, isso aí ele falou besteira, porque se uma vez a mulher ela mudou de fato, ela pode ter um namoro cristão completo, velho. Um namoro cristão completo e sem comportar você e sem assim e baseado na palavra de Deus, né? Como está escrito, entendeu? Se ela mudou de fato, né? Se ela mudou de fato. Agora, se ela não mudou de fato, né? Se ela está usando essa mudança, entre aspas, para pegar um varão da igreja, um dia vai ser tudo revelado, porque quem planta colhe, né? A árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Entendeu, meus irmãos? A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, se ela está fingindo na sua convenção, como eu creio que ela não está fingindo, então a máscara dela vai cair. Entendeu? Sim, a cruz que Jesus carregou na cruz e morreu por nós é a mesma cruz que perdoou os nossos pecados. Assim também como perdoou a de tantos, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Aí por isso aí que, como posso falar a vocês, Deus perdoa, mas ele permite que você pague pelo que você fez. Assim como foi com Davi, assim como foi com Sansão, assim como foi com tantos outros homens de Deus, né? Homens e mulheres de Deus, né? Que cometeram pecados, Deus perdoou eles, e eles tiveram que colher o fruto do seu pecado. Por exemplo, Davi mesmo. Davi ele pagou, mesmo ele sendo perdoado, eu respeito a opinião de Ingrid, né? Que tem até um canal aqui no Instagram. Respeito ela, a opinião dela, mas não é bem assim não, pô. Não é bem assim mesmo, entendeu? Nem Paulo Rei de Pé é igual não, entendeu? Assim como ninguém é igual. Nem homens, nem mulheres, mas a gente nasceu com instinto, né? Nasceu com instinto. Entendeu, irmãozinho? Entendeu, guerreira? E irmãos aqui. Entendeu? Não, Ingrid, não. E também tem uma coisa, a gente não mede o valor da mulher pelo seu passado.
Quer dizer, a gente mede sim, claro, né? Mede, claro, porque a gente não quer ser mais o otário, porque o Red Pill, ele não é mais o otário que era antes, entendeu? E a mulher mesmo, porque assim, ó, é como eu falei anteriormente, a mulher, o valor da mulher está no seu passado. E também tem uma coisa, e o valor do homem está no futuro, que ele pode proporcionar para aquela mulher, entendeu? Se a mulher tem um passado promíscuo, então quer dizer que o valor dela, né, quer dizer que o valor dela para alguns homens não é nada, velho. Não é nada, é mínimo, entendeu? Porque assim, mulher promíscua, que já teve um passado promíscuo, ela tem que se envolver com um homem que já tem um passado promíscuo. Não é querer um cara vinjão dentro da igreja que trabalhou, estudou, se desenvolveu, entendeu? Ou um cara que não é da igreja. Entendeu, irmã? Então, o valor da mulher está no seu passado. Entendeu? Elas mesmas que se medem, né? Em outras palavras, elas mesmas é que se solidificam. Entendeu? Agora vem você falar isso aí, eu até entendo, né? Porque você está falando isso aí, né? Porque os homens já despertavam, né? Porque antigamente era assim, ó, o homem casava porque ele pensava mais com a cabeça de baixo. Hoje em dia, o homem não pensa mais com a cabeça de baixo. Mesmo aquele cara que não sabe muito sobre essas teorias Red Pills, hoje em dia o homem, alguns homens, né? Alguns homens, mesmo que ele tenha um nível de despertamento baixo, ele não quer mais pegar mulher que tem um passado sujo, uma neurótica, uma qualquer. Ele quer pegar uma mulher que com, que some 10 a 10 com ele, entendeu? Entendeu, guerreiro? Então é isso, velho. Então é isso aí, entendeu? Eu entendo ela, mas não é bem assim como ela diz, né? Como a banda toca. Como ela sempre diz, né? Como ela diz, né? O Red Pill, ele não expõe a dor alheia. Quer dizer, tem alguns que expõem, né? Para ganhar like, mas nem todos, entendeu? As mulheres mesmo que expõem a sua dor alheia, né? Como por exemplo, uns vídeos aí, né? De umas mulheres aí que mostra o antes e depois da sua convenção. Então quem expõe a dor alheia aqui é quem? Entendeu? Quem expõe a dor alheia e o vitimismo são as próprias mulheres. Às vezes, né? Às vezes são as próprias mulheres que expõem o seu passado promíscuo, né? E a dor alheia delas mesmas. Não é o Red Pill. O Red Pill só mostra a verdade, isso mostra aqui, ó. Não pega esse tipo de mulher que vai te dar dor de cabeça, entendeu? E a Red Pill não fala só de mulher, fala de outras coisas também, né? Feminismo e outras coisas lá. Não tem só Red Pill somente de mulher, entendeu? O Red Pill, ou transformado ou não, ele fala a verdade. Alguns falam a verdade, mesmo que seja uma verdade bem exagerada, mas eles falam sim a verdade. Agora, se algumas conservadoras, né, quer defender a promiscuidade de algumas mulheres, né, aí isso com vocês, porque eu sei que tem conservadoras que não defendem a promiscuidade feminina, mas tem algumas que passam pano. Eu mesmo não passo pano para homem canalha, bandido, ladrão, vagabundo. Aqui no meu canal aqui, eu não passo pano para homem mangina, que é escravoceta, cavaleiro branco e outros lá, entendeu? E outros lá, entendeu? Não passo pano para homem fraco aqui não. E nem para homem que se diz cavaleiro branco, entendeu? Eu quis dizer cavaleiro branco, desculpa. A Ingrid pode ser casada com filho e marido, mas assim, nisso aí
a gente não pode acusar ela. Isso é realmente, ela tem uma vida ibárita, entendeu? Bárita, dizer melhor. Mas ela não pode botar todos os Red Pills no mesmo balaio. Nisso aí, a Ingrid, nesse vídeo aí, que eu acabei de postar de primeira, ela errou, entendeu? Ela errou em falar essa merda, entendeu? Que isso é uma merda que ela falou aí, entendeu? É como eu falei, ela só tá arranhando no iceberg das palavras. Ela tá falando da Red Pill de forma superficial. Entendeu, irmãos? Se os Red Pills fossem realmente homossexuais, eles não estavam nem aí pra Red Pill, velho. Porque a maioria dos homossexuais, eles não estão nem aí pra Red Pill. Se homem Red Pill ele faz as coisas, porque no fundo, ele quer amar alguém. Ele quer uma mulher boa. Ele quer uma mulher que tem um passado limpo. Apesar que praticamente hoje em dia não tem essa mulher que tem esse passado limpo, sexualmente falando, mas uma mulher que seja assim sincera e que seja assim menos rodada. E que ela não seja hipócrita, né? Como a maioria de vocês, entendeu? Uma maioria de algumas de vocês, né? Que são hipócritas, que escondem o seu passado sujo. Pode ser virgem ou não virgem, entendeu? Porque tem até virgem aí que comete coisas aí que até algumas prostitutas ficam até abismadas. Então, eu digo isso porque eu já vi isso já. Porque tem mulheres aí prostitutas aí, quer dizer, mulheres virgens aí, que tem até OnlyFans, Private, Fatal Model, entendeu? E ganham muito dinheiro com isso. E não venha dizer que isso é mentira não. Eu já vi. E eu achei um absurdo isso. Entendeu, meus irmãos? Então, eu vou falar aqui o termo Red Pill para vocês aqui. Vou falar o que é Red Pill e o seu significado. Entendeu? Mas antes de falar o que é a Red Pill e tal, só para esclarecer uma coisa. A Ingrid falou que o único homem que ela tem é o marido dela, que ela é casada e tem filho. Mas porém, antes dele, ela já teve namorados. 2 namorados, eu acho, entendeu? Só para esclarecer uma coisa, porque ela falou que o único homem que ela tem agora é o marido dela, que ela tem filho. Isso aí, ela falou a verdade, mas sabendo que ela já teve 2 namorados. Não estou dizendo aqui que ela é rodada, que ela é promíscua, não. Entendeu? Estou só esclarecendo, porque eu vi isso nos stories dela. Entendeu? Então eu vou falar agora o que é Red Pill. Agora para vocês. Só um momento. Eu já esquecendo que essa tal de Ingrid aí, como eu falei a você anteriormente, ela disse que o único homem que ela teve ou tem, é o marido dela, que ela tem filho. Mas assim, nos stories dela, ela falou que ela já teve 2 namorados e um deles a traiu. Então, ela não teve só o marido dela, que ela tem filho. Antes do marido dela, ela teve outros namorados. Entendeu? Então ela não teve só o marido dela, que foi namorado, noivo, até chegar marido, mas ela teve outros relacionamentos. Entendeu? Só para desmentir ela aí, entendeu? Agora vamos ao que interessa e vou falar sobre a Red Pill. Vou falar o que é a Red Pill para vocês. Só um momento. A Red Pill, a pílula vermelha, é um termo que vem do filme Matrix, onde o personagem escolhe tomar a pílula que revela a verdade sobre o mundo. Na cultura da internet, a Red Pill é usada para descrever
uma visão de mundo que contrasta com a perspectiva comum, muitas vezes associada a ideias da masculinidade ou críticas a movimentos sociais. É um termo polêmico que pode ter diferentes significados dependendo do contexto. A Red Pill pode ser um termo usado em diferentes comunidades e contextos, e cada grupo pode interpretá-la de maneira distinta. No contexto da comunidade negra, nos Estados Unidos, algumas pessoas podem usar o termo para se definir a uma percepção ou despertar sobre questões sociais, políticas ou econômicas específicas que afetam essa comunidade. É importante lembrar que o termo Red Pill tem conotações variadas e pode ser interpretada de diferentes maneiras por diferentes pessoas. A ideia de Red Pill pode ser comparada ao conceito filosófico antigos e até mesmo a ensinamentos religiosos. Muitas tradições e filósofos falavam sobre o despertar para uma verdade mais profunda ou questionar as suposições e crenças aceitas. Por exemplo, em filosofia, há ideias como a alegoria da caverna de Platão, onde as pessoas vivem em um mundo de ilusão, até serem libertas para viver a realidade. Da mesma forma, em muitas traduções espirituais, há ensinamentos sobre buscar a verdade e compreender o mundo de maneira mais profunda. Então, embora o termo Red Pill tenha se popularizado em um contexto moderno, a ideia de buscar uma verdade mais profunda tem raízes antigas na história da humanidade. A Red Pill, ela já existia há muito tempo. Ela só não tinha nome, né? Mas o despertar, a filosofia do despertar, ela já tinha, alguns filósofos já falavam sobre isso. Entendeu, senhores? A ideia do despertar ou de enxergar a realidade de uma maneira mais profunda tem sido explorada por filósofos, pensadores e em diversas tradições. Ao longo da história, o que o termo Red Pill faz é nomear e popularizar essas ideias dentro de um contexto específico, especialmente mais nas discussões contemporâneas sobre temas sociais, culturais e culturais. Portanto, embora o termo em si seja relativamente recente, a essência do conceito tem raízes muito mais antigas. A ideia de despertar ou de buscar uma compreensão mais profunda sobre a realidade realmente existe há muito tempo. Tem sido explorada por muitos filósofos e pensadores ao longo da história. O termo Red Pill apenas trouxe essa ideia
para um contexto moderno, dando-lhes um nome específico amplificando-a a debates contemporâneos. Então, sim, a essência dessa busca por compreensão e verdade está presente em muitas traduções e filosofias antigas. Então, quer dizer, a Red Pill ela já existia há muito tempo, mas não tinha nome para isso. Então, o despertar da realidade ela já existia, como aquele conceito de Platão da caverna e tal, e muitos outros, velho. A Bíblia em si, ela é um livro que desperta as pessoas. O Alcorão, a Torá, são livros que despertam as pessoas. Que tem trechos nesse livro aí, o Alcorão, a Torá, que despertam as pessoas. Que tem uma Red Pill, uma Black Pill, entendeu? Então tudo que essas mulheres aí falam, essas conservadoras, neoconservadoras e conservadias que falam contra a Red Pill, é tudo falácia, é tudo merda. Então, como elas falam isso aí, é porque elas viram que o homem já não é mais como antigamente, de ficar correndo atrás de mulher, como se corresse atrás do vento. Não estou dizendo que as mulheres são ruins, entendeu? Se você tem uma mulher parceira, companheira, se você tem uma namorada, uma noiva, que é companheira com você, que te ajuda, que te complementa, que te complementa não, que te ajuda, que é sua auxiliadeira de verdade, valorize ela, meu irmão. Valorize ela, mas se ela fizer merda, saiba dispensar ela. Dispense ela, porque homem que é homem não muda a mulher, ele muda de mulher. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Então é isso. Red nelas, red no sistema. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a gente venha fazer cair por terra toda essa hipocrisia feminina e feminista. Viu, senhores? Valeu, um abraço. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Só para não esquecer, o filme Matrix, ele foi inspirado na teoria, na filosofia Red Pill, porque bem antes do filme Matrix ele ser criado, a Red Pill já existia, porque quem criou esse termo Red Pill, esse nome Red Pill, foi dentro da comunidade negra, como eu falei a vocês anteriormente, entendeu? Então o filme Matrix foi inspirado nessa teoria, mas bem antes dos negros criarem esse termo Red Pill, a Red Pill ela já foi criada há muito tempo. Quer dizer, a Red Pill, as pessoas, alguns filósofos, a própria Bíblia, o Alcorão, a Torá, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Marco Aurélio, Epicteto e tantos outros já falavam acerca da Red Pill. Salomão na Bíblia, a Bíblia em si, o Senhor Jesus também já soltou umas Red Pills lá, né? Já soltou umas Red Pills também, porque a própria Bíblia em si, ela é uma Red Pill. Ela mostra a realidade da salvação, ela mostra que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, mostra ao homem o caminho da salvação e da redenção. Assim também é a teoria do despertar, a teoria da Red Pill. Entendeu, senhores? Então, só para esclarecer isso aí, só para explanar isso aí que eu falei, né? E desmistificando isso aí. Entendeu, senhores? Então é isso, viu? Mais uma vez, Red nelas e Red